O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: O que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram então 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar, os membros da comunidade Canção Nova, aqueles que visitam o Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, O Mãe Piedade. Nesta quarta-feira da Semana Santa, aonde mais à tarde, às 19h30, nós teremos as vésperas solenes, conduzidas por nós padres e com a reflexão do diácono Daniel Marcos Ramos, que atua aqui no santuário, sobre o encontro de Nossa Senhora e de seu filho no caminho rumo ao Calvário, no caminho rumo à cruz. Temos a oportunidade de lançar, nesta manhã, o olhar sobre a profecia do livro de Isaías, no capítulo 50, versículos 4 a 9a, e rezarmos o terceiro canto do servo que sofre, do servo sofredor. Logo no início da fé cristã, entendeu-se que Isaías, no capítulo 50 e nos outros anteriores a este, falava de um homem, uma figura, que iria sofrer muito por causa da sua missão. E aqui, entendeu-se naquela época, e hoje nós vemos como uma luz, como um anúncio daquilo que seria nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, para a humanidade inteira. Se o Senhor Deus deu a esse servo língua adestrada para que saiba o que dizer, com palavras de conforto à pessoa abatida, nosso Senhor Jesus Cristo, em suas palavras e em seus atos, ergueu aqueles que estavam não só abatidos, mas mergulhados em várias formas de morte. Seja porque não enxergavam, porque não falavam, seja porque não escutavam, ou seja simplesmente porque precisavam reencontrar forças para continuar a caminhar. Ainda que a vida
corresse de seus corpos, como aquela mulher que encontra Jesus a caminho da casa de Jairo e que tinha um ciclo de sangue, como que uma menstruação contínua há 12 anos, e o sangue na Escritura significa a alma, como se sua alma, sua força vital fosse esvaindo de seu corpo. Ele faz com que, na sua palavra e na sua presença, todos reencontrem a força necessária para continuar a viver e tenham vida em si. Ele que tem um ouvido muito desperto e muito atento para fazer a vontade do Pai, mesmo quando muitos dos seus discípulos, muitos de nós, cochilamos. Ele realmente tinha o ouvido excitado ao ponto de estar atento a cada coisa que o Pai lhe pedisse. E é obediente ao Pai até o momento da cruz. Bom, ele assume o seu caminho com fidelidade e coerência. Mas ele também sofre os golpes de baterem-lhe as costas, e não só as chibatadas, mas aqueles que batem as costas como que num cumprimento. Mas alguns daqueles que também nos saúdam com um tapinha nas costas têm a capacidade de nos enfiar uma faca. Ele teve a face batida, arrancaram-lhe a barba, deram-lhe bofetões e cusparadas. Humilhado ao ponto máximo. Entretanto, ele sabe quem é o seu amparo e o seu auxiliador. Ele sabe que, ainda que se sinta abandonado, ele não está jogado na história, não é abandonado, porque ele sabe quem é o seu auxiliador. Somos também todos convidados a olhar para a nossa história e para o nosso tempo e recordar quem é o nosso auxiliador, mas também perceber se nossos ouvidos estão bastante aguçados e se nossa língua, o nosso viver, é tão adestrado a falar palavras de ânimo e de vida àqueles que estão encontrando várias formas de morte. O Salmo 68 e 69, cujo refrão no versículos 14, C e B, vai dizer: respondei-me pelo vosso imenso amor, neste tempo favorável, Senhor Deus. O Salmo que recorda ipsis literis alguém que sofre por sua missão, que sofre pela sua coerência, pelo seu compromisso. Por vossa causa, no versículo 8, é que sofri tantos insultos. É por vossa causa que o meu rosto se cobriu de confusão. É por vossa causa que eu me tornei estranho aos meus irmãos. É por vossa causa que sou tratado como estrangeiro para os filhos de minha mãe. E tudo porque o meu zelo por vossa casa, o meu zelo por vós me devoram. Os insultos de infiéis que vos ultrajam, todos esses insultos agora se voltam contra mim, porque eu assumi o caminho que me indicaste. A riqueza dessa liturgia está exatamente no fato de que somos convidados a olhar para nosso Senhor Jesus Cristo como aquele que realmente se entrega plenamente e para percebermos que a entrega de Jesus, por mais que seja com consciência, por mais que ele tenha se entregado na sua vontade,
por amor a nós e por amor ao Pai, ela não deixa de ser uma entrega doída. Não deixa de ser uma entrega que tem traços que marcam outras entregas que não são tão nobres. Permitam-me. Jesus sabia, segundo o versículo 18, ele vai dizer, manda seus discípulos dizerem, o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo, vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. O meu tempo está próximo. Nesta fala que Jesus, segundo o Evangelho de Mateus, indica aos seus discípulos comunicarem àquele que iria recebê-lo na sua casa, mostra a consciência de Jesus de que os seus passos já têm uma certa consumação. Ele poderia ir embora, ele poderia desistir, mas pelo contrário, por amor a nós e ao Pai, continua o seu caminho. É uma entrega voluntária. É alguém que sabe os riscos que corre, está disposto a passar pelas consequências. Vejam que entrega simples e nobre. Porque ao olhar, por exemplo, para aqueles que já têm certa idade, que viveram com grande responsabilidade, a entrega deles, ainda que com dificuldades, é nobre. Me lembro de um senhor no aglomerado da Serra, o quarto maior aglomerado da América Latina, que veio para Belo Horizonte e ali se instalou no aglomerado da Serra buscando tratamento para uma filha. Veio, trouxe a filha, a esposa, e percebeu que não poderia voltar para a sua cidade. E se instalou no aglomerado da Serra, na época, quando, ainda lá, nem mesmo água existia. Numa das comunidades do aglomerado da Serra, por exemplo, nós temos uma das primeiras caixas de água que foram criadas para abastecer um pequeno grupo de pessoas que lá já residia. Isso por volta da década de 60. Esse homem tinha que subir e descer o morro todos os dias, para levar a filha ao médico e para ir trabalhar. No fim do dia, subia com a esposa e a filha do médico e do trabalho. Isso por anos a fio. Era inclusive cômico quando ele dizia que algumas vezes, carregando a criança, ele tinha que segurar a ele, a filha e a esposa, porque as trilhas ou os caminhos que levavam até a sua casa estavam com muito barro. Uma entrega nobre, com consciência dos desafios. E o mais espantoso, não ficou somente nessa filha. Teve pelo menos, se não me engano, mais 7. E todos criados e educados por ele. Uma entrega fecunda e simples. Essa entrega é nobre. Ela faria alusão à entrega de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo que eu quero trazer. E tem muito a ver com a entrega do servo sofredor de Isaías capítulo 50. Eu sei quem é meu auxiliador, eu sei quem é o meu amparo. Resta saber se todos nós que acompanhamos essa liturgia, se todos nós que nos dizemos cristãos, temos também o mesmo vigor da nossa entrega cotidiana, séria, profunda, responsável e consciente. Em nosso Senhor Jesus Cristo. Sabem o porquê? Porque existe outra entrega.
a outra que marca o coração de Judas. Qual é essa entrega? Vejamos. E é exatamente o verbo utilizado. Naquele tempo, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, que conhecemos bem esse nosso amigo, e temos que ter atenção se ele não está dentro de nós. Ele foi ter com os sumos sacerdotes, livremente, com consciência, por interesse próprio, com os próprios pés, sem nada nem ninguém forçá-lo. Ele foi porque quis, segundo o Evangelho de Mateus. Ele foi porque quis. E ele diz aos sumos sacerdotes: o que me dareis se eu vos entregar Jesus? O que me dareis se eu vos entregar Jesus? Combinaram 30 moedas de prata. Não quero falar das moedas. Quero falar desse gesto de entrega de Judas. Não é um gesto nobre, não é um gesto por confiança, é um gesto que busca a mesquinharia, o seu interesse, a sua convicção. No entanto, que a entrega de Judas não fica somente num momento, não fica somente na intenção. Ela tem passos dados para que a entrega como traição aconteça. Sabem o porquê? Porque o próprio Evangelho vai dizer: dali então, daquele dia em diante, Judas caminhava com Jesus, mas procurava em cada oportunidade a melhor hora de entregar Jesus, de trair Jesus. A melhor hora. Significa que não é alguma coisa simplesmente de ímpeto, de raiva. Como às vezes nós podemos até ficar com raiva e falarmos o que não podemos, ou que não deveríamos. É diferente. É um gesto que tem o interesse de ferir. É como aquela pessoa que para agredir alguém usa a palavra mais cruel, no tom mais terrível, e que visa exatamente atingir o mais profundo daquela outra pessoa só para machucar. E todos nós sabemos o que é isso, porque nós já recebemos uma tacada, uma paulada, uma facada como essa, da pessoa que escolheu a palavra mais cruel, na tonalidade mais difícil, para nos desinstalar no mais profundo. Não é? Ele escolheu o momento. Significa que ele maquinou, preparou. Daí então, a entrega de Judas tem um tom de perversidade, maldade e crueldade que não dá para medir. Imaginem bem, vermos que aquela pessoa que nós mais confiamos, que partilhamos muito da nossa vida, usa os momentos ou o conhecimento que tem de nós para nos fazer o pior mal. Pois bem, aqui não é para fazermos um lamento e muito menos para que possamos entrar num clima cadavérico, simplesmente marcado por morte. Não. O objetivo hoje tenho de mostrar se realmente nós nos unimos a Jesus Cristo ao longo de nossos passos e se nós nos configuramos a Ele que se entrega todos os dias, a cada minuto, com inteireza e profundidade, para que gere vida em nós.
Se nós temos o mesmo compromisso como igreja, como discípulos dele, de fazer com que a sua palavra ecoe nos nossos lábios e nos nossos corpos, fazendo a diferença gigantesca na vida de muitos outros. Ou se a nossa entrega, como muitas marcadas por aí, está mais pautada pelo interesse de satisfazer a nós, com o requinte da crueldade de Judas, segundo o Evangelho de Mateus, que convive com aqueles que são discípulos e quer o momento mais propício para que a dor seja mais aguda no ato da traição. Qual é a nossa entrega a Jesus? Ou de Jesus? A entrega que Ele... Buscamos fazer uma entrega de nós com Ele para a vida, ou buscamos fazer a entrega de Judas para a morte? E aqui eu não estou preocupado e nem tenho nem menor preocupação em citar pecados ou ocasiões, mas talvez até as nossas omissões. Qual a entrega de nossa vida? A de Cristo, que gera vida, ou a de Judas, cunhada na delicadeza da crueldade, para que tenha a agudez de uma dor profunda?